Sabe quem é? Eu ainda estava vendo uma postaginha do Samuca em relação à mãe, à maninha dele, e ele falando da mãe abençoada e da maninha que agitava eles, não deixava eles ficar quietos. E naquele momento o Senhor estava me ministrando, porque quando a gente tem uma memória boa e a gente busca ela, a gente se fortalece, se alegra. Aí depois vem aquela etapa que foi a etapa, no caso, que o Senhor veio e pela soberania de Deus, aprove o Senhor levar elas. Quando a gente vem num processo assim, para que a gente não seja vencido pelo processo, no caso do momento, do fato, até porque fatos são vários, realidade é uma só. Hoje ainda no programa da rádio ao meio-dia, nós estávamos compartilhando sobre felicidade, sobre alegria. E é muito interessante porque a gente vai buscar na Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia não tem uma lógica natural. É por isso que realmente, que nem a gente citou no livro de Isaías, no capítulo 55, diz que os pensamentos de Deus e os caminhos dele são muito mais elevados que os nossos. Porque ao mesmo tempo você vê as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, você vai ver, bem-aventurado é mais do que feliz. Então lá diz que eu sou mais do que feliz quando me injuriarem, quando me perseguirem, quando falarem todo mal contra mim. Quando eu chorar, porque eu vou ser consolado. Então a gente vai aprendendo com o Senhor, que nem usei esse exemplo da postagem, das memórias boas, a gente tem que sempre exaltá-las, só que a gente não pode parar nesse meio, porque senão a gente fica naquele sentido da perda. E a palavra de Deus é tremenda para isso, porque nas bem-aventuranças também o Senhor diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. E é fácil de entender isso. Por que eu me torno infeliz? Porque eu venho num processo, até porque é uma questão que a gente muitas vezes pergunta, por que acontecem certas coisas nas nossas vidas? Por que agora? Por que desse jeito? Eu creio que todos nós, consciente ou inconscientemente, já fizemos essa pergunta. O que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? Porque aos nossos olhos naturais, a nossa visão é limitada. Ela não consegue ver o além. É por isso que nós todos estamos aqui buscando o quê? Fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que a gente espera, não das que nós estamos vendo. Para que eu não seja vencido por um processo de tristeza, seja o processo que for, eu não posso viver pelo fato, e sim pela realidade. Fato. Perdi um ente querido. Até porque isso é uma das questões mais claras que nós vemos na nossa vida. Nós vivemos e nós vamos morrer. Todos vão morrer? Todos nós. E é muito interessante porque todos nós sabemos que vamos passar, mas nós não estamos prontos para isso. E o conceito em relação a isso muitas vezes é errôneo. Como os vários e outros conceitos que a gente tem. A gente tem um conceito que passar dificuldade é ruim. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia diz que muitas vezes a gente tem que perder para ganhar. E é muito interessante porque quando a gente tem uma visão limitada, a gente só tem uma linha. É que nem certa vez eu já perguntei, todo mundo quer perdoar, mas ninguém quer ser injuriado. Todo mundo quer amar, mas muitas vezes a gente não quer as oportunidades que Deus nos dá. E isso é uma questão básica. Quando a gente pede amor, Deus vai proporcionar as circunstâncias para nós amar. Quando eu peço paciência, Deus vai proporcionar as circunstâncias para mim ser paciente. Quando eu não tenho esse entendimento, eu lidar no fato em si, na perda em si, e aquilo ficar simplesmente sobre a minha vida, eu acabo sendo vencido por isso. Porque falta fé. Porque a palavra de Deus diz que se a nossa visão está limitada a essa vida, e principalmente quando a gente perde algum ente querido, e eu sempre estou compartilhando isso, até eu falei antes, gente, quem já está com o Senhor está na bênção. Você crê nisso?
Então, se você sabe que um ente querido seu, alguém que você ama tanto, está super bem, você não vai se alegrar? Você crê que você pode se alegrar com isso? Mas aí você vai ter que visualizar por fé. Porque se você visualiza a situação, o fato em si, você não consegue se alegrar. É por isso que a palavra diz, alegrai-vos na tribulação. Que negócio, parece uma utopia isso. Como é que eu posso me alegrar numa situação difícil? É por isso que eu preciso, e em todas as áreas da minha vida, eu preciso de uma visão de Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está, é por isso que as pessoas estão do jeito que estão, é por isso que o processo de depressão hoje chama-se mal do século, porque as pessoas estão com a visão limitada. E quando Deus diz que aqueles que choram serão consolados, o consolo de Deus vem pela fé. Inclusive essa semana nós temos, durante a semana, sempre uma palavra que nós desfrutamos, compartilhamos, oramos, meditamos, toda a igreja. E a palavra dessa semana é Hebreus capítulo 11, que fala da fé. Que a fé é a certeza das coisas que a gente espera, mas que a gente não vê. Então, qual é a situação? Eu passo uma situação difícil, ou uma perda, seja o que for, eu sempre tenho que ver o além disso. O que Deus nos fala em relação a alguém que a gente perde? Ele nos promete que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Tu e toda a tua casa. Todo mundo. Isso quer dizer que nós vamos viver eternamente todos juntos. Amém? É uma benção isso ou não é? Para nós vivermos eternamente, nós vamos ter que morrer. Uns vão antes, uns vão depois. Até porque, sabe que outro dia foi muito interessante, porque as pessoas têm muita curiosidade em relação a isso. Então a gente cria alguns preconceitos em relação à forma. Porque, de maneira nenhuma, eu nunca vi, Deus não diz nas Sagradas Escrituras, mas isso tem um ditado popular, que o pai que tem que enterrar o filho, não é assim? Mas Deus nunca disse isso. Nunca. Mas a gente cria esses preconceitos, a gente cria uma linha, e no fundo nada mais é porque nós que ficamos aqui, na verdade, nesse processo de sofrimento, a gente não querer passar pelo sofrimento. Mas a pessoa que está no Senhor está na glória, está na bênção, está desfrutando do Senhor. Até porque o cronômetro do Senhor não tem nada a ver conosco. Um dia é como 1000 anos, a Bíblia diz. Isso quer dizer que a pessoa está dormindo, é como você apagar, daqui a pouco acordar, e nós vamos estar todos juntos desfrutando. Quando eu tenho uma certeza disso, eu não permito que a infelicidade me domine. Porque eu chorar, eu sentir, é óbvio, nós somos humanos e naturais, e nós vamos chorar. É por isso que Deus diz que bem-aventurados os que choram, porque eles vão ser consolados. O que nós estamos buscando hoje aqui? O consolo do Senhor, é o que nós precisamos. E sabe que quem a Joyce compartilhou em relação a Davi? Davi era um homem que, se você olhar o currículo vitae dele, era bem complicado. Ele aprontou bastante. E isso era uma passagem que sempre me chamava muita atenção, porque Davi, ele tomou umas decisões muito erradas. E daí você vai vendo a história do rei Davi, e daqui a pouco você olha lá e Deus diz assim, esse é o homem segundo o meu coração. Aí você diz, mas como que esse homem é segundo o coração de Deus, caindo em tantos erros? Aí você vai meditando e vai ver que realmente ele tinha as consequências dos seus erros, mas o mais importante de tudo isso, ele perseverava na consequência dos erros, porque ele cria em Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito para tudo que ele passasse, e que no fim Deus ia dar vitória para ele. E ele passou por um processo de perda de um filho. E esse processo de perda que ele passou foi um processo que nos traz um ensinamento e um consolo muito tremendo, e a gente vai ver que como a fé nos consola. Está relatado lá no livro de 2 Samuel,
no capítulo 12, no versículo, pode ser o 18 em diante, diz que a criança adoeceu. O profeta veio até ele e disse que a criança ia falecer. E ela adoeceu, diz que de uma doença que não tinha cura natural. E Davi, na verdade, ele fez o que ele deveria fazer. Ele orou enquanto a criança estava doente. E diz aqui no versículo 16 do capítulo 12: buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi de informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta? Porque vai se afligir de uma maneira terrível. Então você vê, no 7º dia, quer dizer que ele ficou 7 dias sem comer nada, orando e pedindo para Deus salvar a criança. Então você imagina, você tem um desejo, algo que você está buscando e você está clamando para que Deus faça aquilo. Davi estava assim. Só que não aconteceu o que ele esperava. Não aconteceu o que ele pedia. E isso acontece comigo e com você. A tendência natural é a gente até de uma certa forma não aceitar ou questionar. Isso faz parte. Por isso que a Bíblia é tremenda, porque ela nos ensina, irmãos, que Deus não foca no erro em si, e sim no que Ele vai produzir. E você vê que hoje o mundo é só correria, a gente não para pensar muitas vezes. E sempre quando a gente perde alguém que a gente teve nesse convívio, agora há pouco também nós perdemos a irmãzinha Kátia, que era uma irmã que convivia muito conosco aqui, na igreja, parece que a gente dá um baque e a gente começa a ver as coisas diferentes. Sim ou não? A gente começa, a gente corre por tanta coisa. A gente às vezes briga, fica de mal. A gente não tem tempo para as coisas de Deus. A gente foca tanto nas nossas coisas. E daqui a pouco, a gente pode não estar aqui. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E se amanhã for o dia de eu ir? Amém. Os irmãos até podem chorar, amém? Mas não permaneçam chorando. Porque a promessa de Deus é que nós vamos estar na bênção, assim como está a irmãzinha Dedé, a Sarinha, como está a irmã Kátia, como estão tantos que já estão com o Senhor. E como estaremos eu e cada um de vocês. Nós vamos estar desfrutando, irmãos. E se você saber que essas pessoas estão bem, é um motivo de alegria, é um consolo de Deus. Porque quem ainda não está, sou eu e você. E Deus oportuniza essas circunstâncias para que a gente revise muitas coisas na nossa vida. Para que a gente repense alguns pontos. Às vezes a gente se estressa, a gente perde sono, a gente se desgasta por coisas palpáveis que nós não vamos levar. As divisões familiares, muitas vezes por coisas corruptíveis, coisas que não vamos levar. E você vê, Davi estava convicto, fazendo a parte dele, 7 dias jejuando e orando, pedindo para Deus. E aí a criança faleceu. As pessoas que conviviam com ele estavam com receio de contar para ele, porque diziam, gente, esse homem vai surtar. O versículo seguinte diz assim, versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu.
Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Primeira coisa que ele foi fazer, adorar a Deus. Porque a fé dele sabia que Deus sabia o que era melhor. A fé deles mostrava claramente que Deus é soberano, que Ele é inquestionável. E eu creio que quando ele chegou para adorar a Deus, eu creio que ele abriu o coração. Amém, Senhor. A oração do Pai Nosso, na qual tantas pessoas conhecem, mas muitas vezes não têm entendimento do que oram, diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Davi sabia que Deus tinha uma vontade. E ele orava em relação à sua própria vontade, mas o que prevaleceu foi a vontade de Deus. E ele assimilou isso. E é óbvio, imagina uma pessoa ficar 7 dias clamando. É óbvio que ele se entristeceu, é óbvio que ele chorou, é óbvio que ele sentiu assim como eu sinto, os irmãos sentem. Mas ao mesmo tempo a fé fez ele se levantar e fazer aquilo que ele ainda tinha para fazer, porque todos nós que estamos aqui ainda temos algo para fazer. Porque, que nem essas nossas irmãs, se elas foram, é porque elas estavam prontas para ir. Se nós não fomos, é porque nós não estamos prontos ainda. Mas que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos dê a capacitação para nós nos aprontar. E que nem a Joyce compartilhou, foi muito usada para trazer a palavra para nós e continua sendo. Porque sempre quando uma pessoa falece, a gente para um pouco também. A gente, ao mesmo tempo que sofre e chora, muitas vezes se questiona, a gente também pensa se muitas coisas valem a pena. Muitas vezes a gente perde saúde, irmãos, com coisas que não edificam. Nós temos um tempo determinado, há um tempo para nascer e para morrer, e esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar, conviver com as pessoas que Deus colocou diante de nós, para a gente ter memórias boas. A gente parar, depois que Deus nos consolou, e ficar com aquelas memórias, lembrar, puxa vida, aquela mãe era uma benção. Todo mundo achava ela uma benção, porque ela estava sempre feliz, estava sempre radiante, cheia de vida, e continua trazendo vida para mim e para você. Puxa, aquela maninha que estava sempre agitando, todo mundo estava quieto, ela estava sempre, e você vai lembrar, e você vai ter uma alegria do Senhor, na qual a palavra de Deus diz que nada e ninguém tira. Não vai ser o processo de estar com o Senhor que vai tirar a alegria, pelo período que Deus nos deixou convivendo com essas pessoas. Porque isso é muito mais forte do que a perda em si. Porque essa perda é momentânea, ela não é eterna. Porque se ela for eterna, na nossa mente natural, nós lemos bem claro e nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Eu não sei, outro dia eu ainda estava compartilhando se é na idade que eu estou chegando que a gente começa a pensar. Diz, puxa, a vida já passou. Não tem muito mais. E a gente começa a pensar muitas coisas. E eu creio que nós temos que pensar, mas vamos pensar com a mente de Cristo. Que esse pensamento não seja para nos esmorecer, mas seja para nos fortalecer. Que não seja para a gente simplesmente ser abatido, mas para nós nos animar. De saber que nós temos muito realmente para alcançar do Senhor, para que no tempo oportuno que for a nossa hora, nós vá na bênção de Deus. Sabendo que realmente nós cumprimos cabalmente o propósito na qual Deus nos chamou. E quando Davi ouviu os cochichos e perguntou, as pessoas falaram, disse que ele se levantou, adorou o Senhor e foi lavar suas mãos, comer.
E o que aconteceu com isso? O que acontece naturalmente? Então nós vemos duas linhas de pensamento aqui. Isso é importante a gente saber. De repente, os pensamentos que você está tendo hoje a respeito de tantas coisas na tua vida, pode não ser de Deus, sabia? Mas você tem que entender que tem um de Deus e saber qual é ele, porque senão você é vencido por aquele. É por isso que as pessoas estão depressivas hoje. Porque elas têm um pensamento só, elas não têm o de Deus. Então aqui nós vemos claro, nós vemos os anciãos. Anciãos são pessoas naturalmente maduras, são pessoas que naturalmente têm uma vivência, têm experiência, e todos eles ficaram receosos de falar para Davi, porque achavam, ele vai surtar, ele não vai, imagina, ele está orando e jejuando, se não acontecer, ele não vai aceitar, vai ficar muito mal. Ninguém queria contar para ele. Tanto é que quando ele faz isso, o que acontece logo depois? Versículo 21. Disseram os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Que negócio é esse? Nós não estamos entendendo. A nossa linha de raciocínio não está entendendo isso aí. E Davi respondeu para eles. Versículo 22 do capítulo 2 do livro de 2 Samuel. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe, se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Esse homem tinha fé e tinha a realidade de Deus. Sabe o que eu preciso e cada um de vocês precisa para receber o consolo, a realidade de Deus? É isso que nós precisamos. E a realidade de Deus é essa. Aprove o Senhor fazer isso, amém? Ela não pode voltar, mas eu ainda vou até ela. Eu tenho que batalhar, eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor, eu tenho que buscar os princípios de Deus, eu tenho que renovar minha mente, eu tenho que assimilar os princípios, eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus me dá todos os dias, para que assim eu vá até ela. Para que assim nós estejamos todos na glória de Deus. Porque o nosso maior desafio, irmãos, é viver num mundo do jeito que está. E hoje, se Jesus sentasse ao nosso lado e explicasse para nós, muitas vezes, tudo, por que ele estaria levando a pessoa, do que estaria livrando, a gente ia até achar bem bom, né? Só que a gente não consegue isso na mente natural. Isso é por fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso realmente da fé, eu tenho que crer naquilo que Deus prometeu. E se Deus diz que essas pessoas estão na glória, estão dormindo no Senhor, estão nos braços do Senhor, estão super bem, isso é um motivo de alegria, sim. De saber que Deus está no controle de todas as coisas. E esse é o consolo que eu preciso e eu creio que todos os irmãos também precisam. Quando Deus nos traz uma realidade dessa, de que a gente realmente não tem o que fazer numa posição dessa, a não ser aproveitar essa oportunidade para buscar ser uma pessoa que vai estar com o Senhor assim como as irmãs estão. Esse é o nosso desafio. E é por isso que muitas vezes a gente tem que se levantar, tem que lavar as mãos, tem que comer, ou seja, temos que fazer aquilo que nós temos que fazer. Hoje faz 30 dias falecimento das irmãs. São 30 dias que realmente é um processo que você vai sentindo o processo da falta. Ao mesmo tempo vem as boas lembranças, aquelas lembranças ao mesmo tempo que você se alegra, daqui a pouco você se abate, e o processo é assim mesmo. Deus jamais mentiu para mim e para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Em verdade vos digo que vocês vão chorar e vão se lamentar. Mas eu também digo para vocês que todo esse choro, toda essa tristeza vai se transformar em alegria. E essa alegria todos nós vamos desfrutar no tempo do Senhor. Todos juntos. Amém? Os irmãos vão junto?
Vamos todos? Vamos encontrar esses abençoados, vamos desfrutar disso. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. E essa promessa por fé é o que faz realmente eu me alegrar. Essa promessa por fé é que fez Davi ter essa atitude na qual os outros estranharam. E hoje, infelizmente, as pessoas só buscam Deus quando precisam, quando acham que não tem força. E Deus não é um processo religioso, doutrinário. Deus é um relacionamento, é um convívio. Em um relacionamento você passa momentos difíceis. Nós iniciamos lendo sobre as duas casas. As duas casas sofreram a mesma coisa, o mesmo vento e as mesmas ondas. A diferença das duas casas é que uma caiu e uma não, e a outra não. A diferença é que uma base era areia e a outra era rocha. E é isso que Deus quer trazer para mim e para você. A base, a rocha. Porque as ondas vêm, o vento está batendo. E forte, não dá? Mas pode ser forte, irmãos, pode ser a força que for. Se a base for Deus, você não cai, nem eu. Porque quem nos sustenta não sou eu e nem você. É Deus que nos sustenta. E a palavra de Deus é clara e diz que Ele não dá mais do que nós podemos suportar. E esse é um consolo do Senhor, porque o maior consolo é a verdade. E se Deus está dizendo que nós vamos chorar e vamos nos lamentar, é porque tem momentos bem difíceis, sim. Mas ao mesmo tempo que tem os momentos difíceis, tem a vitória. Ao mesmo tempo que tem o deserto que nós estamos passando, tem a promessa da terra que emana leite e mel. Ao mesmo momento que tem o entrar na fornalha, como nós louvamos hoje, ou entrar dentro da cova dos leões, tem a salvação também. É por isso que Deus livra na cova, Deus livra na fornalha. Ele não livra da cova e da fornalha. Ou seja, tem coisas que nós viemos a passar. E é por isso que o Senhor diz, o salmista, no Salmo 23, muito conhecido também: ainda que eu venha passar pelo vale da sombra e da morte, não vou temer mal algum, porque o Senhor é comigo. E no tempo que nós tiver que passar por esse vale, o Senhor vai ser conosco. Porque Ele é com você hoje, ontem e será sempre. Podemos colocar em pé? Pode ser? Vou convidar o irmãozinho Gesiel para passar aqui. Creio que nós precisamos orar muito, irmãos. Orar para que a realidade que Deus trouxe para Davi traga para nós. Porque Davi era um homem que nem eu e você. Davi era um homem que falhava muito, errava muito, mas era um homem que confiava em Deus. Eu sei que os irmãos estão aqui, da maneira de cada um dos irmãos, você confia em Deus. E Deus quer dar essa oportunidade para mim e para você hoje para te resgatar. Para me resgatar. Porque eu creio que é isso que nós precisamos hoje aqui. Eu não sei do que você precisa ser resgatado. De repente é do próprio sofrimento, da tristeza. Mas Deus trouxe você hoje aqui porque Ele tem um propósito. Ele trouxe hoje cada um de nós porque Ele quer fazer um milagre da transformação sobre as nossas vidas.